já estamos por aqui, hora da revisão e as resoluções das atividades dos polinômios. Isso mesmo, vamos fazer aquela revisão rápida. Vocês viram que polinômio não é nada tão assim, né, estranho. Já estudou isso aí desde o primeiro ano conosco. Falamos de função polinomial, valor numérico, máquina de calcular. Então, tudo isso já foi falado. Só realinhamos agora com o nome polinômios. Isso mesmo. Tudo realinhado, então vamos à revisão, aula 58.2. Olha lá então, falando da parte 1 de polinômios, né, porque a gente dedicou 2 aulas para esse assunto. O polinômio, na verdade, é uma adição algébrica de monômios. Como assim, né? Monômios é aqueles termos, aquele que só tem um termo. Quando a gente soma ou subtrai, né, quando a gente faz uma operação aqui no meio que não seja de multiplicação ou divisão, a gente tem então um polinômio porque a gente tem mais de um termo, né? Então aqui nesse caso a gente tem um trinômio. Os polinômios se dividem em monômio, binômio, trinômio e a partir daí tudo é polinômio. Beleza. E as funções polinomiais são quais? São aquelas funções formadas por polinômios, né? São aquelas funções que nós conseguimos enxergar os polinômios ali em destaque. Aí vai ter sempre um inicial aqui, né? Um g de x, um f de x, um h de x. Por quê? Porque a gente tem função, né? Algo que se conecta com outra, uma relação de dependência. Tá Beleza, certinho. Nas partes de um polinômio, esse slide aqui é o coração da aula, no sentido que a gente precisa entender quem é quem. Quem é coeficiente, quem é expoente, quem é variável e quem é termo independente. É só nós lembrarmos que os coeficientes são os números, tá? Coeficiente numérico, podemos até colocar assim, coeficiente é o número. Variável, também chamada de parte literal, é a letra. E o expoente é a potência da nossa letra. Isso mesmo. Aí, com tudo isso, a gente tem um polinômio, quando a gente tem todo esse contexto. Perfeito, beleza. Certinho, e aí a gente vai classificando, né? Só para lembrar vocês, a gente já falou aqui. Se só tiver um termo, mo, 2, bi, tri, 3, e a partir de 3, poli. Vamos agora falar um pouquinho sobre a raiz? Vamos. Sobre a igualdade, primeiramente, né? Bom, para ser igual, tem que ter o mesmo quantidade de termos, tem que ter as mesmas partes literais, tem que estar no mesmo grau. E os coeficientes numéricos têm que ser igual. Não tem como polinômios de graus diferentes serem iguais, tá? Perfeito. Não tem como. A raiz, né, na verdade, é aquela que a gente falava, raiz ou zeros da função. A raiz do polinômio é aquele valor em que zera a nossa equação. Então, é a gente pegar aquele polinômio e igualar a zero. Então, vão ter valores que vão entrar na máquina de calcular que vão dar resultado zero. Esses valores são as raízes, tá? Aquele valor que entrou na máquina de calcular e zerou a nossa equação, ou seja, o resultado saiu zero, então isso aí a gente pode tratar como uma raiz do polinômio. E aí, para ficar bem fácil e bem tranquilo, você conseguir encaixar a raiz, você lembra que na função afim, nós zeramos a função f de x e resolvemos uma equação. Quando eu resolvo aquela equação, eu acho a raiz da função. Na função afim, por ser do primeiro grau, só tem uma raiz. Aí eu zero a função quadrática e aplico delta e bhaskara. Aí eu posso encontrar duas, uma ou nenhuma. Estou encontrando as raízes. Então, uma função do segundo grau, ele pode ter até, no máximo, 2 raízes reais. Aí você começa a fazer o alinhamento. Valor numérico, máquina de calcular. Fizemos, não foi uma nem 2 vezes, foram várias. Sempre que falamos de função exponencial, de função logarítmica, função afim, função quadrática, sempre trocamos a letra pelo número, valor numérico de um polinômio. Isso mesmo. E agora é com vocês, hora de mão na massa, vamos às atividades de sala, mas a gente volta com as correções. E já estamos por aqui. Agora eu acredito que foi muito tranquilo. Bem tranquilo. Porque esse assunto é um assunto já batido, né? Visto, revisto e tudo mais. Então, tiraram de letra. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá nas resoluções? Então, tirando as dúvidas na telinha, questão de número 1. Bora ver. A figura abaixo é uma região retangular de dimensões x e x mais 3.
Determine as expressões do perímetro e da área dessa figura. Tá. Aqui já vai envolver um pouquinho da geometria plana, né? Aham. O que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados. E aqui é x, né? Ele só quer a expressão. Vamos lá. A expressão que determina o perímetro vai ser o quê? Soma de todos os lados, né? Então a gente vai somar x mais 3, mais x mais 3, mais x. Isso é a expressão que determina o perímetro. Quantas vezes a gente tem o x aqui? 4 vezes. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então a gente tem 4x? 4x. E quantas vezes a gente tem o 3? 2 vezes. 2. E 3 mais 3? 6. 6. Então essa é a expressão do perímetro, certo? Certinho. Vamos de área agora? Bora. Para calcular a área, a gente vai fazer base vezes a altura. Então, x vezes x mais 3. Se está falando de vezes, a gente está falando de chuveirinho, né? Ou Isso. seja, esse vezes esse e esse vezes esse. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Essa é a expressão que determina a área. Perfeito. Então você viu que são tudo aplicações de coisas que nós já vimos ou já fizemos. Aqui só pedi as expressões, não estava pedindo para substituir nada, tá? Beleza. Só a gente encontrar as expressões que determinavam o perímetro e a área da figura, tá? Beleza. Vamos lá, questão de número 2 agora. Dado o polinômio p de x igual a 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x mais 8. Calcule o valor do p de 1 mais o p de 2. Vamos calcular o valor numérico separadamente, P1 depois do P2, e no final a gente junta os dois, igual sempre fizemos na função. Certo, né? Então a gente vai fazer o P de um valor, 5 vezes esse valor, isso aqui é máquina de calcular, tá, gente? 4 vezes esse valor, mais 6 vezes esse valor, mais 8. Isso aí a gente vai fazer 2 vezes, tá? Porque a gente quer o P do valor 1 e o P do valor 2. Então a gente pode montar aqui a nossa expressão, ó, substituindo e vamos calcular dos dois. Ó. Primeiro a gente vai fazer o P do 1 e depois o P de 2. Beleza? Então vamos lá. O P de 1 vai ser... Primeiro resolve a potência, tá? Que aqui não vai alterar muito, porque 1 ao cubo é 1. É 1. E 5 vezes 1 é 5. E aqui é aquele caso que nós falamos lá naquele quiz. Como é 1, vai ficar tudo igual. Vai ficar o próprio... Vai ficar 5 menos 4 mais 6 mais 8. Isso mesmo. Então, aqui, ó, a gente está fazendo o P do valor 1, tá? O que que acontece? 1 ao cubo, 1 ao quadrado, tudo vai ser 1. Isso. Então, vai sempre, não vai ter problema com isso. Vamos lá, 5 menos 4? 1 mais 6? 7. 7 mais 8? 15. 15. Então, a gente já sabe que o P de 1 é 15, tá? Agora, vamos ao P de 2. O P de 2, agora aqui muda agora um pouquinho. Aqui tem que porque resolver, aqui a gente né? tem que fazer primeiro as nossas potências para depois multiplicar. 5 vezes 2 ao cubo? 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Menos 4 vezes 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 6, 12. Mais 8. Vamos lá? O P de 2 vai ser igual. 5 vezes 8, 40. Menos. Beleza. 4 vezes 4, 16. Mais 12, mais 8. 40 tira 16? 40 tira 16, fica 24. 24. 12 mais 8, 20. 24 mais 20, 44. Beleza? Beleza. Só que não chegamos ao final ainda, por quê? Porque a gente tem agora que fazer esse cálculo aqui, ó, que ele tá pedindo. Vamos pegar um verde? Ó, ele quer que a gente faça o P de 1, que é 15, mais o P de 2, que é 44. Beleza? 15 mais 44, 59. Então, temos aí, agora sim, o resultado final. Eita, que encheu a lousa. Né? Que é legal assim, né? Quando a gente enche o quadro de continhas. Que lindo. A arte de calcular. Aqui. Beleza, procurando. Vamos lá, legal, né? Então, olha aqui o que aconteceu aqui, né? Máquina de calcular, mas ele quer o valor do P de 1 mais o P de 2. Então, a gente teve que calcular eles separados e, na sequência, a gente dá a soma, que é o resultado. Questão de número 3, vamos ver? Bora. Se P de x é igual a 6x ao quadrado mais 10, então o valor numérico de P de x igual a 34. Ou seja,
qual é o número que entra na máquina de calcular e que sai 34? Como resultado, né? Vamos averiguar os fatos? Então agora o que a gente vai fazer? Ó, gente, muita calma nessa hora. O 34 é tudo isso agora, tá? Então, ó, 34 vai ser quer dizer, igual. não entra 34 não na entra máquina. no lugar do x, é no lugar do p de x, tá? Então, 34 é igual a 6x ao quadrado mais 10. Vamos deixar o 6x ao quadrado do lado de lá? Bora. E a gente faz 34 menos 10. Igual a 6x ao quadrado. Por quê? Porque a gente muda de membro conforme a necessidade e a facilidade. A gente passar o 6x ao quadrado para cá, ele vai ficar negativo, né, para o primeiro membro. Então, a gente facilita a nossa vida aí. 34 tira 10? 24. 24, igual a 6 vezes x ao quadrado. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, 24 dividido por 6, x ao quadrado é igual a 4. Mas eu não quero x ao quadrado. O que eu quero? Eu quero o x. Como está em potência, o que a gente vai fazer? X é igual mais ou menos a raiz do número 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Pode ter duas respostas? Com certeza. Se entrar o 2 ali, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24, mais 10, 34. Se entrar o menos 2? 4 também. Menos 2 ao quadrado também é 4, porque vai dar menos 2 vezes menos 2, é 4 vezes 6, 24, mais 10, 34. Então, aqui a gente tem duas opções de respostas, né? Então, nós temos, vamos dizer que fosse as raízes, ó, o x1 é o 2 positivo e o x2 é o 2 negativo. É o que nós comentamos na revisão, não é? Um polinômio do segundo grau pode ter até 2 raízes. Certo. E aqui tem 2 números que fazem com que a função fique igual a 34. Beleza. Vamos de Enem? Bora? Se liga no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e a pergunta é... A figura abaixo é um cubo com arestas de medida x. A expressão do volume e o volume para x igual a 3 dessa figura, respectivamente, são iguais a... Então, ele quer a expressão algébrica do volume, x vezes x vezes x, e o volume, 3 vezes 3 vezes 3. Aqui, esse vezes esse, então a gente tem as 3 dimensões aí multiplicadas, lembra? Que volume, para encontrar, a gente faz x vezes x vezes x. Isso. X vezes x vezes x, x1 vezes x1 vezes x1. Repete a base. Na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar x ao cubo, né? Beleza. Não é 3x ao cubo, tá, gente? Então, não é a B, não é a E e não é a D. Então, x ao cubo. Agora, ficamos entre a letra A e a letra C. Agora, a gente vai substituir. Ele disse que o nosso x vai valer 3. Então, o volume vai ser 3 ao cubo. 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27, né? Isso. Então, o nosso volume é 27. Alternativa correta, a letra A. Beleza? Beleza. Não é 3 ao quadrado, é 3 ao cubo, então 27. Se fosse 3 ao quadrado, a resposta correta era 9. Beleza. Joinha até aí? Então você viu que não é muito, né, mistério, não tem muita coisa de nova, mas é com uma nomenclatura diferente, polinômios. Se você sentiu dificuldade ainda em alguns detalhes, é hora que você para e vai treinar. Por exemplo, professor, por que x vezes x vezes x é x ao cubo? Você lembra que existe uma propriedade na potência que fala que multiplicação de potência com a mesma base. Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Isso aí. É igual? Não é igual? Não é x, x e x? Então repete e soma os expoentes. 3. Beleza. E para volume, geralmente vai ser feito assim. Aí eles devem pensar, mas eu achei que era 3x, 3x, é quando é soma, né? Se fosse um x somar. mais um x mais um x, aí dá 3x mesmo. E não é 3x ao cubo, como alguns fazem só também. 3x, né? Só 3x. Isso. Certinho? Tranquilo até aí, então agora é hora de brincando com os números. E tinha uma situação toda lá de um lanche na escola, a galera juntou as mesas. Quantos vão conseguir sentar ao redor, né? Eu acho melhor ninguém juntar as mesas, 28 pessoas sentam e fica mais tranquilo. Ah, mas é tão legal juntar as mesas, né? A gente fica tudo numa resenha ali, ó, numa bagunça organizada, numa bagunça bacana. Eu acredito que fica legal também. Vamos lá ver a perguntinha na tela? Olha lá. Então, quando nós temos o desafio de matemática lanche na escola?
Numa mesa quadrada podem sentar-se 4 pessoas. Ponto. É uma afirmação. Tá afirmando, tá? Sentam-se 4 pessoas. Tá aqui, ó. E as pessoas sentam entre as pernas da mesa, tá, senhores? Ninguém senta na quina, não. É aqui, igual tá na mesa ali. Durante o lanche, os alunos juntaram 7 mesas quadradas para formar uma mesa longa e retangular. A pergunta é: quantas pessoas é que se podem sentar na mesa longa? É, ao redor da mesa, tá? A gente não vai sentar em cima da mesa não, tá, gente? A resposta correta é 16. Como assim? Olha lá. 3 em cada ponta, 2 nas outras 5 mesas, ou seja, 2 vezes 3, mais 2 vezes 5, 6 mais 10, 16. Dá pra gente fazer o desenho também, né? Lembrando que, ó, temos aí 7 mesas. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aí agora é só a gente situar as cadeirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só 16? Só 16. Porque a gente perde 2 a cada, né? Olha função. Lá. Uhum. Aqui tá juntinho, não vai ter cadeiras. Então tivemos a perca de 12 lugares. Foi. É, realmente. Então, juntar as mesas, dependendo da situação, não é muito viável, né? Porque a gente realmente perde lugares aí ao redor. Uma situação de confraternizar com os amigos numa lanchonete ou num lugar assim, tranquilo. Beleza. Mas, por exemplo, um aniversário. Aluguei lá, vou convidar 100 pessoas. Aí aluguei 20 jogos de mesa. Tem que ser 25, 100 pessoas, 25 jogos de mesa. Quando eu juntar uma mesa com a outra, eu vou perder 2 lugares. Só que aí tem um detalhe também, não é? No aniversário, eu posso colocar ao redor. É, não precisa ficar tão precisa ficar alinhado assim, direitinho. Exatinho ali, né? Isso. Legal, gente. Então, estamos finalizando a nossa aula de número 58, onde a gente tratou o assunto de polinômios na sua primeira parte, tá? O que foi tudo isso? Bastante assunto, né? A gente caracterizou, a gente falou de grau do polinômio, a gente falou de valor numérico, raiz do polinômio, quando temos polinômios, né, iguais, né, igualdade. Então foi uma série, porque assim, terceirão é revisão. Então a gente pega uma aula e destrincha muita coisa. Perfeito. O que vocês precisam fazer com tudo isso? Treinar. Colocar em prática, anotar, treinar, refazer. É aquela fala, não é, do que você disse, daquele um senhor falando: precisamos voltar a usar papel e caneta, ou papel e lápis. É até legal porque as marcas de tablets novas agora já estão voltando a produzir tablets com canetinha. Porque antes era só no teclado, tanto é que vai vender teclado para você colocar. Só que percebe-se que o estudante precisa escrever, anotar. Então a maioria dos tablets novos agora estão vindo com caneta para você escrever. Porque é uma necessidade escrever. Quando você escreve, o cérebro processa a informação. Lembra do processo de aprendizado? Os percentuais, escutar, ver, ler. Aí imagina, quando você está escrevendo, você está lendo. A não ser que você consiga fazer esse dom de olhar para a palavra, copiar sem estar lendo a palavra. Mas você precisa ler. E o mais legal de tudo isso é que quando a gente fala de lápis, caderno, né, caderno e caneta, é porque assim, ó, quando a gente olha, né, a gente tem um percentual. Mas quando a gente coloca em prática, por exemplo, o mapa mental, é muito legal a gente estudar o mapa mental dos outros, mas a gente construir o próprio mapa mental tem outro significado, com certeza. Sabe uma ideia que eu tive agora? Vamos conversar com vocês, para quem vai escolher a nossa seletiva. Podíamos na nossa seletiva de estudar, do Revisa Enem, de mapas mentais. Fazer isso, ajudá-los a construir. A gente traz um papel aqui em branco na nossa lousa, coloca em branco ali e faz um mapa mental, coloca ali o tema tal, faz um mapa mental. E vocês vão se orientar por aí e também vão estudar. Isso mesmo. E aí pode ser para qualquer disciplina, tá? Para química, física, biologia, história, matemática, português. É para você estudar. Os mapas mentais de hoje são os nossos resumos de antigamente, né? Que a gente fazia aí, faz um resumo. A gente sempre destrinchava ali o que a gente achava mais relevante e importante do assunto. Beleza. É isso, só que agora de uma maneira mais artística, mais dinâmica, mais legalzinha aí, certinho? Certinho. Ficamos por aqui, daquele jeito carinhoso com todos vocês, professores presenciais, os nossos alunos. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.